Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. Estamos de volta com as nossas transmissões especiais em comemoração à Semana da Enfermagem. E hoje a gente tem uma convidada que vai trazer um assunto também sobre promoção da saúde dos profissionais de enfermagem, que é a doutora Maria Inês Púlcia, né? Ela é enfermeira, doutora em Ciências da Saúde pela USP. Tem um trabalho grande e amplo aí na saúde da mulher e se aproximou um pouco da área de Mindfulness, está estudando, se aprimorando nesse assunto, justamente por trazer essa aplicação para a saúde da mulher. Ela está levando isso para outras áreas. A Inês vai poder falar um pouquinho disso para nós. Boa tarde, Inês, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando dessa live. E eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou com um chiado de fundo, que eu não sei se você está ouvindo, Érica, um chiado muito forte? Bem levinho, né? Então tá ok. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouco dessa temática tão desafiadora, inovadora, né? E eu queria contar para vocês, né? Como a Érica já iniciou a minha apresentação, eu sou formada já há um tempo, né? Não vou fazer continhas aqui, mas nessa minha trajetória eu trabalhei esse meu percurso todo com as mulheres, né? Com saúde da mulher. E a partir daí, em um dado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de, através de um programa de mindfulness, na verdade, um programa de preparação para o parto, um programa de educação perinatal, que tem o mindfulness e a hipnose, entre outros, como a sua bandeira, a sua plataforma, né, de ação. Eu tive a oportunidade, então, de conhecer o mindfulness e me encantar, né, porque é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com a nossa mente, né, e a partir daí eu comecei a trabalhar para mim mesma e trabalhar com as mulheres, né? Principalmente com as mulheres gestantes. E agora eu tenho trabalhado bastante com as mulheres não gestantes também. E estou me aprofundando nos estudos. Estou em processo de formação, uma formação extensa por um programa internacional, né? De formação de professor de mindfulness, né? Então, por ano que vem, eu pretendo concluir essa minha formação. Então, eu vou começar a compartilhar a minha apresentação. Eu trouxe alguns slides para a gente ilustrar e comentando um pouco dessa experiência, né? E destacando, mais uma vez, né, que eu não sou uma profissional especialista em saúde mental. Eu sou uma profissional com uma trajetória em saúde coletiva, né, em atenção básica e em saúde da mulher. Mas que dentro dessa área é um campo enorme da promoção da saúde. Então, acho que deixar bem claro, situar de onde que eu vou conversar com vocês sobre esse tema, que é sobre o campo da promoção da saúde como um todo, né? Então, iniciando a apresentação, queria compartilhar com vocês só um minuto, eu vou jogar essa partilha para cá e eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir um pouquinho a tela aqui para eu poder visualizar algum sinal que vocês me derem. Só um minuto. Vou trazer para cá. Acho que conseguem ver, né? Adequadamente, Érica, se você tiver alguma consideração que não esteja boa aqui a apresentação, você me diga, tá? Eu queria só colocar aqui para não aparecer a barra de ferramentas, mas não deu. Bom, então, pessoal, Inês, eu acho que você pode colocar em tela inteira, porque o pessoal vai interagir pelo Facebook e aí eu passo as questões para você. Ótimo, então fica melhor assim. Então, pessoal, eu queria iniciar uma conversa, um bate-papo de verdade com vocês, trazendo uma reflexão de Dalai Lama, né?
ele diz o seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para esse nosso momento inicial, né? Destacando que justamente esse é o sentido do mindfulness. Na palavra exata, traduzida, enfim, do inglês, ele significa atenção plena, né? Mas, na verdade, o mindfulness ele é um método para treinar a mente para prestar atenção de propósito no momento presente, a experiência do presente, com a intenção de estar com curiosidade, né, com interesse genuíno, né, de estar com o que é, com o que for. Essa é uma definição de Diana Winston que eu adoto nas minhas discussões, porque ela faz muito sentido para esse momento inicial, né, de introdução ao conceito de mindfulness. Então, o foco é no momento presente, concentrando toda a atenção na respiração. Então, como que fazemos para manter a nossa mente, né, de principiante, de quem está começando a praticar? Como é que a gente pode, então, prestar atenção? Prestar atenção em quê? Então, nossa âncora, que nós chamamos, né, o que nos mantém firmes nesse propósito de prestar atenção, é voltar o nosso foco para a respiração, então, para a âncora da respiração. Tá? Lembrando que, em linhas gerais, nós também vamos, ao longo dessa conversa de hoje, entender que o mindfulness vai muito além. Ele vai no sentido da retomada do controle de sua vida. Tá? Nós vamos chegar nisso ao final. Então, esse controle, né, eu gosto muito dessas duas imagens, porque esse controle ele traz o sentido da mente atenta. Essa mente atenta se dá pela respiração consciente e profunda. Então, na medida que nós aprendemos a respirar, né, utilizando o nosso diafragma principal, que está situado entre o tórax e o nosso abdômen, controlando a nossa respiração, tendo ele como nosso ponto de seguro, de apoio, né, de base, nós vamos trabalhar mais 2 diafragmas, o diafragma do assoalho pélvico e o diafragma vocal. Então, na medida em que nós recuperamos o controle sobre a nossa respiração, nós também trabalhamos toda a base, que é o nosso assoalho pélvico, que normalmente em situações de estresse, de ansiedade, de medo, de tensão, está contraído. Nós não entregamos o nosso corpo para o solo, para a gravidade, a gente luta contra a gravidade. E ao mesmo tempo nós seguramos aqui, né, o nosso tórax, a nossa garganta. Muitas vezes a gente segura a garganta, segura o tórax, por algo que está nos segurando de verdade, como se fosse uma mão prendendo a nossa garganta. Quantas vezes queremos nos expressar, falar e seguramos, somos forçados a nos segurar por forças das circunstâncias. E onde fica a atenção? Onde fica preso? Aqui nas cordas vocais, né? Então, esse é um ponto de partida, né, que o Dr. Jon Kabat-Zinn, ele é um médico do MIT, em Boston. No ano de 1979, ele iniciou suas práticas, seus estudos, e desenvolvendo um programa de redução de estresse baseado em mindfulness. Então, o programa ele foi se voltado principalmente, né, para o controle da dor, né, para trabalhar numa clínica desse hospital de Boston com pacientes com dor crônica. E a partir daí foi se observando os resultados positivos pelas evidências, pelos estudos que foram sendo advindo dessa prática, que eles, na verdade, um grupo de pesquisadores também,
Então, se percebeu que havia um impacto significativo na redução do estresse também, não só da dor. Então, desde essa época, sabidamente, né, esse médico, ele fez o seguinte, sabidamente ou não, enfim, mas para poder trazer para o mundo ocidental, para pedir licença para o mundo ocidental, trazendo uma prática que é oriental, das raízes budistas, né, ele extraiu o sentido religioso da meditação budista e trouxe para a saúde, transformando como uma ferramenta para o cuidado em saúde, para a promoção da saúde. E a partir daí o Mindfulness entrou para o campo da saúde, né, da atenção à saúde e da promoção à saúde. Por que ele é importante? Porque ele promove uma intrincada regulagem emocional a favor da autoconfiança e controle do estresse. E quando a gente controla a autoconfiança, o estresse, faz uma gestão emocional, isso tem uma repercussão também no controle da dor, no controle das adversidades, de todas as sensações que possam causar algum desconforto, sofrimento. E é disso que nós vamos tratar, tá? Eu vou abordar um pouco mais essa questão do sofrimento. Então, em linhas gerais, o Mindfulness ele é entendido como o melhor interruptor para a resposta de luta ou fuga, aquela tal, né, resposta que nós temos no nosso sistema de ameaça e de defesa. Quando ele é acionado, ou lutamos ou fugimos. E em boa parte do tempo nós vivemos nesse sistema. E é a partir daí que nós recuperamos esse autocontrole, né, essa gestão emocional. Importante dizer que o Mindfulness ele é uma resposta de adaptação ao estresse. Ele possibilita relaxamento, equilíbrio das frequências cardíaca e respiratória e a estabilidade do sistema neuroendócrino. Por quê? Nós partimos do princípio, e isso é um conceito que um pesquisador, um cientista trabalha, é o Paul Gilbert, ele descreve 3 sistemas emocionais, e muitos de vocês já ouviram claramente falar disso, mas eu vou repetir. Os 3 sistemas emocionais pelos quais nós transitamos durante o nosso cotidiano de vida. O sistema de ameaça e defesa, que é um sistema que nos coloca para sobreviver, para nos defendermos de ameaças e de qualquer risco à saúde, à nossa integridade física e mental, enfim. Nos primórdios da humanidade, isso era importante porque nós vivíamos desabrigados, sujeitos às intempéries, aos ataques de outros animais ferozes, e vivíamos na natureza como nômades. Então, de certa maneira, trouxemos para cá nossa herança genética de nos defendermos. Só que hoje em dia, no mundo moderno, a gente não tem mais uma grande ameaça como um bicho enorme que possa vir aqui nos comer, né? Nos atacar. Mas a gente tem, tal como esses animais da natureza que podem nos atacar, perigosos, né? A gente tem a vida e as coisas da vida moderna, a competição, a necessidade sempre de ter mais, de fazer mais, de querer mais, de competir, de ganhar espaços, de ter poder. E isso funciona tal qual um sistema de ameaça e defesa. E a nossa resposta a esse sistema de alarme, de defesa, principalmente é uma resposta ao estresse, porque todos esses fatores nos ameaçam a nossa vida de certa maneira porque nos causam estresse. E toda vez que a gente tem uma reação de estresse no nosso organismo, nós liberamos 2 substâncias importantes, que é a adrenalina, percebida, né, a nossa amígdala cerebral percebe uma ameaça, um desentendimento, um fato que nos desagrada, e entende aquilo como uma necessidade de reagir. Então, ela dispara a produção de adrenalina e automaticamente a produção de cortisol vai ser estimulada.
E essas duas substâncias, elas provocam uma série de reações no nosso organismo, como taquicardia, aumento da frequência cardíaca, todo o nosso fluxo de sangue é desviado para a periferia, para os músculos, para a gente lutar ou fugir. Então, imaginem nosso corpo, nosso organismo, o tempo todo sentindo ameaças e respondendo dessa forma. Não há organismo que aguente essa sobrecarga, né, para o sistema cardiorrespiratório e todas as reações que vão advir dessa resposta. Então, até o momento que o nosso cérebro, o nosso neocórtex vai perceber e dizer, não, se acalma, isso não é uma ameaça, tenha controle, a gente já disparou essa substância e nós vamos precisar, para cada disparo desse, 5 coisas positivas, mais ou menos 1 para 5 é a proporção, para poder compensar esse efeito. Né? Então, o Mindfulness ele vem recuperar esse efeito. Por quê? Porque ele nos traz para o modo ser, que é um outro sistema emocional. O sistema do luta ou fuga é o sistema do fazer, de agir. Tal qual o segundo sistema do fazer, que é o de conquista, né, de busca e recompensa, que é o que nós usamos no dia a dia para trabalhar, para produzir, para sobreviver, enfim, do ponto de vista assim, de nos tornarmos produtivos, trabalhando, estudando. Então, esse é um sistema do fazer, e ele está atrelado à dopamina, que é um outro neurotransmissor muito importante. Agora, quando é a nossa vida? Se a gente olhar para a nossa vida e nós fizermos um balanço, e nós estamos focados o tempo todo nesses dois modos fazer, nós vamos nos sentir estressados de tal forma como se a gente estivesse respondendo ao estresse, tá? Com adrenalina, com cortisol, e há uma instabilidade desse sistema neuroendócrino. Então, quando nós partimos para o terceiro modo, sistema emocional, que é o modo ser, que é o modo, né, do nosso sistema de calma, né, e tranquilidade, nós transitamos por um campo que é da segurança, que é do autocontrole, da confiança, do bem-estar, liberando 2 substâncias importantíssimas, que são as endorfinas, os analgésicos naturais, e a ocitocina. Então é isso, o Mindfulness nos traz para o modo ser, compensando aquele foco excessivo nos 2 modos fazer, como a gente descreveu. Então, ele ajuda a estabilizar esse sistema neuroendócrino desta forma, melhorando nossa concentração, memória, e nos ajudando a responder ao invés de reagir. Ele vai nos treinando aos poucos para responder ao invés de reagir às situações, lembrando sempre que os pensamentos não são fatos e que nós somos presos a esses pensamentos que nos fazem julgar, criticar e tomar condutas de reagir o tempo todo àquilo que nós pensamos, que na verdade nem sempre são fatos reais, nem mesmo aqueles que não são mais apegados a nós, que são mais corrosivos, e eles nos impedem de seguir uma vida plena. Então, o Mindfulness, ele nos traz para esse momento mais pleno, né? E que os principais estudos e leituras que a gente faz desse campo mostram que as pessoas que praticam Mindfulness são mais felizes. Então, em linhas gerais, quando a gente fala dos pensamentos, que os pensamentos não são fatos, e que nós somos muito presos aos pensamentos, eu queria destacar. Ou a gente está pensando, ruminando naquilo que ficou do passado, daquilo que ficou, algo que aconteceu e que a gente traz sempre para o momento presente, ou a gente está preocupado lá no futuro, com o que vai acontecer lá na frente. Então, ou estamos lá no passado, presos no passado, ruminando algo que aconteceu, ou estamos presos no futuro com receio, ou preocupados, ou alimentando ansiedade com o que está para acontecer. E nós esquecemos de viver o momento presente.
Então, um dos segredos do cérebro é que o cérebro, ele só opera no momento presente. Ele não entende o que é passado e o que é futuro. Então, em termos de resposta neuroendócrina, ele vai responder como se ele estivesse vivendo aquela ruminação que a gente está tendo do passado, a gente está aqui trazendo para o presente e o nosso organismo está reagindo com aquela liberação hormonal, como eu descrevi, tal qual o fato estivesse acontecendo de novo. E de tal maneira igual, se nós nos concentrarmos na ansiedade do que está por vir, do que está no futuro, que nem aconteceu ainda, e trouxermos para o momento presente, da mesma forma, nosso organismo vai reagir com a ansiedade, com a liberação dessas substâncias. E como se estivesse vivendo no momento presente. E qual é o X da questão? Nós deixamos de viver o momento presente por força dos nossos pensamentos. Então, o mindfulness nos faz. Os pensamentos vão surgindo na nossa mente e pouco a pouco nós vamos treinando e parando de lutar contra eles. É um treino. E de permitir que eles desapareçam de repente, como uma bolha de sabão. E esse é um ensaio, é uma visualização que é proposta. Quando esses pensamentos corrosivos, pegajosos, insistirem em chegar, simplesmente visualize, coloque-os dentro de uma bolha, como se fosse uma bolha transparente, que você olha para os seus pensamentos, mas eles estão blindados por essa bolha. Então você já não entra mais dentro dele. E você permite que ele vá, que ele se dissipe, vá embora, como uma bolinha de sabão, explodindo em algum lugar e se entregando ao solo. Esse é um dos sentidos, né? Olhar para os seus pensamentos, treinar a sua mente para olhar para os seus pensamentos, sem se atracar com eles, sem se apegar a esses pensamentos do passado, do futuro ou mesmo do presente. Então, com o tempo, nós vamos aprendendo, né, a mudar os nossos padrões de pensamento, os pensamentos negativos, antes que eles lancem uma espiral descendente, né? E isso requer uma observação sem julgamento, com muito mais compaixão por si mesmo. Nós vamos desenvolvendo a compaixão, a autocompaixão. Lembrando mais uma vez que esses pensamentos, eles são só pensamentos, eles não são fatos reais. Mesmo aqueles que já aconteceram hoje, eles não são mais fatos, eles já deixaram de ser. Então, na medida que a gente vai praticando, nós vamos nos tornando mais hábeis nessa arte. Lembrando que um programa de mindfulness, ele requer 8 semanas. Então, a programação de formação, de você seguir um programa completo de aprendizado, não para ser professor, mas para você mesmo, ele requer 8 semanas de aprendizado. Então, hoje aqui, nós estamos fazendo um bate-papo sobre o mindfulness, uma introdução, mas isso não é um curso de mindfulness, porque o curso de mindfulness mesmo para a saúde, ele requer 8 semanas, né, de aprendizado, de prática ininterrupta, tá? Vou voltar um pouquinho, são práticas diárias, todos os dias, de preferência 2 vezes por dia. São práticas que você pode iniciar com o que você consegue, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, e você vai aumentando na medida em que você vai ficando mais hábil, né? Mas o importante é treinar todos os dias. E depois de 8 semanas de prática, todos os dias, você vai ter a oportunidade de perceber as mudanças em sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes. E as 2, 3 semanas, 4 semanas, você já vai observando. Mas para se solidificar, para deixar realmente como uma, assim, você não conseguir mais viver sem o mindfulness, são 8 semanas de prática, né? E ele traz essa questão importante que é a gestão dos seus pensamentos, né? Maior controle sobre, não diria controle, mas uma gestão, né? Sobre a sua forma de pensar. Nós nos sentimos muito compelidas a nos preocuparmos. A nossa prática, ela é toda voltada em prever catástrofe.
temos até a tendência, quando vamos contar alguma coisa para algum colega, que nós ampliamos, nós amplificamos para ficar mais trágico. E sempre pensamos na preocupação e na catástrofe, no pior. E esse momento da pandemia, ele é um momento muito paradigmático para essa questão, né? Então, uma preocupação, pensando no que o pior possa acontecer. Lembramos também que o padrão de pensamento, ele nos leva também à excessiva necessidade de aprovação. Um mundo hoje totalmente materialista, consumista, um mundo em que nós precisamos da aprovação das pessoas, do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, e queremos atingir o perfeccionismo, né? E o mundo exige esse perfeccionismo, não errar, e a excessiva necessidade de controle. Então, isso eu trago do livro da Sarah Engelman, né? Basta Pensar Diferente, e aqui tem uma imagem de uma mulher, porque a autora em questão, ela diz o seguinte, que esse padrão de pensamento, ele é muito mais frequente entre as mulheres, e justamente a maior força de trabalho da enfermagem, né? Então, essa autora propõe justamente isso. A gente precisa, para você mudar esses padrões, basta pensar diferente. Mas para pensar diferente, você precisa de treino mental. Então, essa é uma base também da terapia cognitiva comportamental, que nós não vamos entrar aqui. Mas para que nós possamos pensar diferente, nós temos que ter uma gestão dos nossos pensamentos, né? E isso requer treino mental, e o Mindfulness nos dá essa possibilidade de fazer o treino mental, tá? E nós, mulheres, de uma forma geral, ela também traz isso, e outros autores, acho que vale a pena a gente destacar, que nós temos essas 3 flechinhas o tempo todo transitando no nosso cotidiano, né? Pelas questões de gênero, principalmente. Nós temos a questão da desigualdade de gênero, imprimiu uma série de padrões para as mulheres, né? Nós temos que nos moldar dentro da nossa sociedade, dentro de padrões de atitudes, de comportamento, de vestimenta, de profissões, como a enfermagem, né? E nós nos colocamos em situações, frequentemente, por causa dessas desigualdades, em situações de desvalor, de desamor e de desamparo. Isso também acontece entre os homens, claro, mas isso é mais frequente entre as mulheres. E isso é determinado por questões de gênero. Diga, alguém um comentário, Érico? Sim, eu abri aqui porque a Rosiane da Costa, que está assistindo a gente, dentre muitas outras pessoas que estão acompanhando, ela fez uma pergunta de quais são esses treinamentos, quais são esses treinos que a gente pode fazer. Bom, você pode começar, Josiane, com alguns treinos como uma pessoa curiosa no assunto de mindfulness, e você pode começar a ler. Eu vou até pegar aqui daqui a pouquinho, que a gente acabar de compartilhar a tela, eu mostro um livro. Tem vários livros que você pode começar a ler a respeito e fazer por sua conta. E na medida em que você se adapta, que você vai praticando, que você vai se voltando para essa prática diária, você se adapta, porque às vezes a pessoa não se adapta, né? Há críticas, há pessoas que não dizem, olha, isso não é para mim, eu preciso de outra coisa, então eu preciso testar, treinar. Olha, eu gostei, é bacana, eu quero mesmo seguir. Então aí nós nos indicamos que você siga, que você faça, se inscreva num curso de Mindfulness para a Saúde, de 8 semanas. Depois a gente até pode ver algumas indicações aí em particular, ver alguma dica, e é fácil de encontrar, né? E você pode, então, fazer um programa de 8 semanas e colher os bons frutos desse programa, tá? Mas, a princípio, começar por conta própria, com leituras, sendo autodidata, é um caminho excelente para você iniciar, eu recomendaria, tá? Então, são esses sistemas, né, do desvalor, do desamparo, do desamor que nos atormentam. Esses padrões de pensamento nos levam a sofrimento. E quando a gente fala desse sofrimento, pessoal, olha, eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho, porque assim, a gente pode ter um fator motivador real, concreto, né? Quando a gente fala assim no pensamento, o fato não existe. Não, o fato existe.
E às vezes o fato é uma dor física, às vezes o fato é um luto, um desemprego, uma doença grave ou não, ou alguém da nossa família que ficou doente. Então existe um sofrimento primário, existe uma causa primária, uma experiência primária de sofrimento. Um problema no trabalho, com o seu chefe, um desemprego, como eu falei. Então, aquilo é uma reação, aquilo é um fato, certo? Só que, na medida em que, como é que você lida com esse fato? A forma como você lida com esse fato primário, os juízos, os pensamentos, sentimentos, o que você pensa a respeito daquilo, que nem sempre é real, o que o outro deve estar pensando. Então, isso vai agregando sofrimento secundário. E é esse sofrimento secundário que vai te deixando cada vez mais impactado. Então, o desvalor, o desamor, o desamparo, eles estão associados a esse sofrimento secundário. E eles vão agregando mais sofrimento adicional, né? Um sofrimento adicional a essa experiência primária. E vai como que se expandindo e crescendo e ampliando cada vez mais o fato primário. Aí você passa a não ter mais gestão sobre a tua experiência como um todo. Então você começa a elocubrar, a pensar, a ruminar, a pensar no futuro, né? E isso vai criando camadas de sofrimento e uma proliferação mental, né? E você vai se inflando de sofrimento. E esse sofrimento gera estresse, ansiedade, a liberação de adrenalina, bloqueia a ocitocina, bloqueia a endorfina, e aí vem a dor crônica, vem a dor no corpo, vem a gastrite, e não tem fim. Então, o mindfulness faz o quê? Ele vai tirando essas camadas de sofrimento secundário, ele vai te permitindo lidar com a situação no momento presente, tal qual como ela é, e liberando, tirando essa lupa mental que é o sofrimento secundário. Vai reduzindo essa experiência do sofrimento secundário. Lembrando que o mindfulness ele não é terapia. Primeiro ponto, não é uma terapia. É uma forma de você lidar com a gestão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções e dos seus desconfortos físicos, enfim. Tá? Você vai tendo mais autonomia para fazer a gestão das sensações desagradáveis. Não é uma religião. Se bem que, se você tem uma fé, você tem uma questão que é espiritual e quiser cultivar dentro da sua religiosidade nessa questão da introspecção, enfim, mas o mindfulness em si não é religião. E ele não exige muito tempo, você também não precisa ter aquele estereótipo, né, de ficar sentado na posição de lótus ou semilótus com a perna cruzada, menos que você prefira que seja agradável para você. Não é complicado. Vocês vão ver que no próximo slide eu vou dizer, a gente precisa ter intenção, a gente precisa ter vontade de fazer. Você não tem que ter a obrigação de, eu não dou para coisa, falhei, tive fracasso, ou não tem a ver com sucesso ou com fracasso. Não entorpece sua mente, não te leva para a estratosfera, te tira da casinha, né? E também não implica em aceitar o inaceitável. Olha, então porque eu pratico mindfulness, pode bater nesse rosto que eu deixo. Não, mas você vai aprender a responder ao invés de reagir. Nós somos muito reativos. E por natureza, a nossa sociedade é muito reativa. Então, ele ajuda nesse sentido, tá? E nós vamos nos tornando mais despertos e conscientes na vida. Então, queria dizer para vocês que o mindfulness, ele inclui na sua vida exercícios liberadores de hábito. Então, você vai passar a desfrutar de momentos da sua vida, como uma refeição, um bom café, um banho delicioso, um momento que você para ouvir uma música, você vai estar ali de propósito, desfrutando daquele momento de verdade, não tomando um banho e resolvendo todos os problemas do mundo. Você vai realmente estar tomando o seu banho. Então você vai ficando mais hábil em manter o foco naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Melhora o seu foco, a sua concentração, e você desfruta mais o momento presente. De passar a ouvir mais os outros, a natureza, observar o que está ao nosso redor. Ele implica no seguinte, mudar em algumas atitudes da nossa vida, né? Então, a primeira coisa que se coloca no programa é a mente de principiante. Nós sempre vamos ter a mente de principiante. Por 30 anos de prática,
de mindfulness, nós vamos manter nossa mente como se fosse o primeiro dia, não julgando, nos colocando na intenção de praticar, porque é muito importante a gente se dizer, olha, eu vou fazer isso porque eu quero, porque isso é bom para mim e eu quero estar comigo mesmo, porque eu vou colher um resultado legal para mim. Com confiança, paciência, porque o tempo todo o teu pensamento vai vir. Os pensamentos vão vir a fluir e vão encher a sua cabeça. Tem dias que mais, tem dias que menos. E você vai aceitar calmamente isso. É assim mesmo. E vamos tentar de novo. E mais uma vez, com paciência, né, e com gratidão por se dar este momento de cuidado, desenvolvendo a compaixão e a autocompaixão. Esse é um sentido da prática, entre outras atitudes que estão baseadas no mindfulness. E aqui nós temos uma imagem, né, de uma praia, de um lugar. Eu não sei, Érica, como está o nosso tempo, mas se as pessoas quiserem, a gente pode tentar fazer uma prática de 2 minutinhos, 1 minutinho. O que você acha? Possível ou seguimos em frente? Eu acho que dá para fazer a prática, Inês. Uma prática curta, assim, acho que cabe no nosso tempo. Sim, então ótimo. Deixa eu pedir então que todas as pessoas que nos ouvem nesse momento se acomodem da forma mais confortável possível. Nós vamos assumir que estamos na posição sentados. Importante manter suas costas eretas, né, de uma forma confortável. Não precisa forçar, deixando que a sua coluna siga a sua curvatura natural. Importante apoiar os seus pés no chão e as suas mãos podem ficar sobre as pernas, coxas ou sobre o abdômen. E, se possível, se você tiver uma cadeira com apoio para os braços, apoiando os seus cotovelos. E gentilmente, calmamente, eu vou convidar a vocês que prestem atenção na sua respiração, sem forçar, do jeito que ela está agora, nesse momento. Pouco a pouco, percebendo os movimentos do seu abdômen enquanto você respira. Subindo e descendo. Consegue perceber algum reflexo, algum movimento nas suas costas, na lateral do seu abdômen? E mais um pouquinho, se conectando com as sensações da respiração em seu corpo. Somente prestando atenção no subir e descer do seu abdômen. E na medida em que você vai percebendo esse movimento, você vai notando que é possível relaxar um pouco mais os músculos da sua face, talvez soltando um pouco sua mandíbula, deixando a boca entreaberta. Os seus ombros vão relaxando mais e mais. Você vai sentindo a sua garganta mais limpa, permitindo sentir a sensação do ar entrando e saindo. E aí você vai percebendo que entre o seu tórax e o seu abdômen tem um músculo, que é o diafragma. Você consegue perceber que ele te embala o seu corpo? Sinta o movimento lentamente, permitindo que esse leve embalo do diafragma massageie o seu corpo. É como se fosse um embalo que te massageia e te relaxa mais e mais.
E mais profundamente você vai percebendo que é possível sentir um suave eco, um suave movimento desse diafragma da respiração no seu assoalho pélvico. E aí é possível, eu te convido então, que é possível, e você vai conseguir soltar a sua pelve lentamente, entregando o seu peso ao solo, à gravidade, mais e mais. E nesse embalo, você percebe a sua respiração fluindo, como se fosse um círculo, do seu assoalho pélvico, do seu tórax, embalando todo o seu corpo, num ritmo suave, gentil e amável. Se seus pensamentos divagam, não tem problema. Você aprendeu agora a âncora da sua respiração. Então, se eles devagar, é só voltar de novo para esta âncora do movimento da sua respiração embalando o seu corpo. E você pode vir novamente, de novo e de novo, quantas vezes for necessário, se sua mente se distrair. E agora, nós vamos encerrando a nossa prática. E eu gostaria que você começasse a mover lentamente alguma parte do seu corpo, talvez os dedos das mãos, dos pés, ouvindo os sons do ambiente onde você está, se conectando com este momento um pouquinho mais. Lentamente, no seu tempo, abrindo os olhos, dando-se alguns segundos de transição entre a meditação e o prosseguimento aqui do nosso bate-papo sobre mindfulness. Voltando agora, gentilmente, como se estivesse tocando um sininho. Como estamos? Ótimo, pessoal. Nós vamos então encerrando nossa apresentação de hoje. E eu gostaria de deixar aqui uma lembrança para vocês dos 4 compromissos da Sociedade Tolteca, que é Dom Miguel Ruiz. Ele é um médico mexicano que tem uma origem tolteca e que eram ancestrais ligados à cura, né, entre a sociedade maia. E ele diz o seguinte no seu livro: 4 compromissos que nós levamos para nós, né? Seja impecável com a sua palavra. E isso inclui não só a palavra falada, mas a palavra pensada. Aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, aquilo que nós pensamos sobre o outro e aquilo que nós proferimos em forma oral. Não tire conclusões, não julgue precipitadamente. Se for necessário, antes de tirar conclusões, de julgar com relação a uma pessoa, pergunte a ela diretamente o que te incomoda. Não leve para o pessoal. Muitas vezes o que está acontecendo não tem nada a ver com você. E procure fazer sempre o seu melhor, com a mente plena, tranquila de que você deu o seu melhor. Muito obrigada, eu encerro aqui. E aqui está o meu contato, meu Instagram, Preparo Materno, e o meu e-mail. Muito obrigada, pessoal, estou à disposição para vocês julgarem. Inês, o pessoal acompanhou a atividade. A Rosiane falou que amou. A Jaira
também falando que foi muito bom. A Nelma Davis, falando que foi excelente. Inclusive, ela fez um comentário que parece que ela está no Canadá e que nessa transição dela para o Brasil e para o Canadá, o Mindfulness ajudou muito a adaptação dela, né, nesse período de mudança. O André Barros também, citando aqui parabéns. E muitas outras pessoas entraram na live, dando um boa tarde, cumprimentando aí e elogiando a escolha do tema. Né, a Ana Paula falando aqui que foi uma delícia, e realmente foi. Eu fiz também. Também. Foi ótimo. Sucesso, assim, eu acho que é um tema que soma muito com as pessoas, e principalmente os profissionais de enfermagem que estão aí passando por um estresse grande por conta do momento atual. É uma temática super relevante. A Anne também, a Anne Porfírio falando que foi muito legal, a Ana Ramos, a Maiara também cumprimentando, falando que foi muito bom, que achou excelente, que ela vai começar a fazer. Eu me interessei também por essas 8 semanas aí vou buscar isso em breve. Sim, A sim. Karen também cumprimentando aqui, falando que foi muito bom. Então, bastante gente acompanhando a live e se beneficiando aí do recurso do Mindfulness. A Gabriela Sartori também está aqui acompanhando você. Então, Muito bem, obrigado, pessoal. Eu agradeço. muito bacana. E acho que é uma questão importantíssima, porque o grau de sofrimento mental dos profissionais de enfermagem os estudos todos mostram, inclusive do Corém, né, Érica? É urgente, né, entrar com alguma medida para melhorar a nossa saúde mental. E a gente está à disposição para fazer um bate-papo mais aprofundado, oportunamente, e foi ótimo, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu que agradeço, Inês, sua disponibilidade de trazer esse conteúdo para nós aqui nessa edição especial que o Corém Sem Fronteiras fez no Facebook para comemorar a Semana de Enfermagem mesmo à distância e trazendo ferramentas para que os profissionais possam cuidar da saúde mental. Quero agradecer muitíssimo a sua participação, a sua disponibilidade, agradecer a todos que assistiram a gente ao vivo e dizer que o vídeo fica disponível para que seja assistido novamente. Ele também vai estar no YouTube depois, a gente vai subir o vídeo lá, para que mais pessoas possam ter acesso a essa ferramenta, e dizer que amanhã a gente tem a nossa última transmissão da Semana de Enfermagem, fazendo aí um debate com os auxiliares e técnicos e os desafios que eles estão enfrentando nesse momento de pandemia. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau e até a próxima. Até a próxima.